Olá, meu irmão, tudo bem? Ih, rapaz, vai dar ruim o negócio aqui, hein? Vai dar não, já deu ruim. Tudo bem com você? Graças a Deus, estamos bem. Estamos aqui para mais uma divulgação de uma palavra sobre o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno, evangelho esse, que poucos ainda não estão vivendo o Evangelho Eterno. A culpa sabe de quem que foi? Constantino, lá no Concílio de Nicéia. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu quero falar aqui para você é que quando você lê Malaquias 3, o capítulo 3, o versículo 8, isso aqui dá ruim. Isso aqui dá ruim. Vamos ler o versículo? Olha o que diz aqui. Isso aqui é sobre os dízimos que os filhos de Israel, os que pertenciam às 11 tribos, menos levitas, eles tinham que levar 10% de tudo aquilo que era recolhido nas suas plantações, nas suas criações, era 10% era convertido em alimentação para a 12ª tribo, a tribo de Levi. A tribo sacerdotal tinha que ser alimentada por quem? Pelas 11 tribos. Vamos fazer uma comparação aqui. Conhece os políticos brasileiros? Quantos benefícios que ele tem? O cara vira deputado, vira senador, o cara vira um político lá e eles têm tanto benefício que a nação tem que produzir para eles, não é? Sem fazer quase nada, entre aspas, não é? Mas praticamente a nação toda tem que alimentar esses caras, só porque eles pertencem a uma classe que talvez não é a minha e nem a sua. Então os levitas, eles tinham por direito ser sustentado pelas 11 tribos de Israel. Já que eles eram a tribo sacerdotal, então eles não trabalhavam como as outras 11 tribos, eles não plantavam nada, eles não podiam comprar terra, alugar terra, não podia criar porco, não podia criar cabrito, criar carneiro, não podia plantar nada. Mas, em compensação, eles eram alimentados pelas 11 tribos de Israel. Querido, mas quando você lê o versículo 8 do capítulo 3 de Malaquias, isso aqui dá ruim. Vou ler o versículo e vou explicar já já. Olha o que diz aqui. Roubará o homem a Deus? Ponto de interrogação. Todavia, vós, a segunda pessoa do plural, vós, quem? A nação de Israel. A referência aqui era as 11 tribos. Não era as 12. Quando o Deus fala assim, vós, a segunda pessoa do plural, se referindo à nação de Israel. Todavia, vós me roubais, e vocês ainda dizem, dois pontos, ainda dizem, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição, vocês serão amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Não as nações todas, a nação toda. Ou seja, quando você aprende a respeitar a colocação verbal dos textos bíblicos, você, palma para a gramática portuguesa, palma para o vernáculo da língua portuguesa, porque você respeita. Agora, o dízimo aqui era de quem? Deus estava aqui dizendo que o dízimo era de quem? Roubará o homem a Deus? Então, quem não levava dízimo
não estava roubando os sacerdotes, não estava roubando a tribo de Levi, estava roubando a Deus. Então, o dízimo era de Deus, o dízimo era do Senhor. Aí ele diz: vós me roubais? E ainda pergunta: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Queridos, é aqui que é a parte boa. Qual é a relação do dízimo com a volta de Jesus? Você acha que tem a ver? Tem, né? Tem muito a ver. Essa volta de Jesus com a entrega do dízimo hoje tem alguma coisa a ver? Tem. Presta atenção no que eu vou te falar. Mas antes, se inscreva no canal do nosso irmão Alberto Lírio. Ó. Se inscreva no canal. Alberto Lírio, Evangelho Eterno. Cláudio Mendes, limpos pelo Evangelho Eterno. Quando você se inscrever, você deixa o seu like, você compartilha, você comente e ative o sininho de notificação na opção todas. Queridos, você que ainda pertence ao sistema religioso, chega aqui pertinho de mim, vem cá. Você sabia que tem um jeito de você parar de entregar o seu dinheiro ao pastor? Esse dízimo que você entrega achando que é obrigação sua, mas não é obrigação sua, era a obrigação das 11 tribos de Israel, mas o pastor diz que você é obrigado, amém. Mas você tem como usar a própria palavra do pastor para contrapor aquilo que o pastor te ensina. O que o pastor te ensina? O que ele ensina a você? Ele ensina a você que você tem que dizimar porque o dízimo é do Senhor, não é? Tá bom, beleza. Mas suponhamos que você tem que levar o dízimo para o templo e entregar ao pastor. Suponhamos que você tenha essa obrigação. Mas use o argumento do próprio pastor para parar de fazer isso que você faz. Você sabia que tem como? E o pastor não pode te falar nada. Ele não pode contrapor o que você vai falar. O que, Alberto? Qual é o teor das pregações futuristas e pentecostais sobre Jesus ou sobre o Criador com respeito à volta de Jesus? Toda pregação que eles pregam e falam alguma coisa para você, eles dizem que Jesus está voltando. Não é isso? Que Jesus está prestes a arrebatar a sua igreja. Não é isso? Porque eles pregam o arrebatamento físico. Não é isso? Sim, é isso. Então faça o seguinte. Não sei se você vai ter coragem. Use a palavra dos pregadores, a palavra do pastor, e faça o seguinte: fala com os pastores que já que Jesus está voltando e o dízimo é de Deus, o dízimo pertence a Ele, você vai segurar, você vai reter o dízimo para entregar pessoalmente a Deus, porque Ele está voltando. Raciocinou? Se ele está voltando, por que você não guarda o dinheiro para entregar pessoalmente ao pastor? Por que você tem que entregar ao pastor? Não, a Cristo, a Jesus, a Deus, seja lá o que você quiser pensar. A pessoa, a figura de Jesus, a figura de Cristo não existe mais.
existiu porque era uma manifestação do próprio Criador. Jesus, a Bíblia diz que era Deus encarnado. O Cristo era o Cristo ressuscitado, que ficou somente 40 dias, não é? Depois que Jesus que ressuscita, somente 40 dias. Agora tem uma coisa. Você deve a alguém. A melhor sensação que a gente tem é quando a gente deve a alguém e a gente paga a quem a gente deve, pessoalmente. É a melhor coisa. Quando você vai depositar um dinheiro na conta de quem você deve, você vai entregar o dinheiro na mão de quem você deve, você não usa terceiros, não é, para entregar o dinheiro. A melhor coisa que existe. Faça isso e veja o que o pastor vai te responder. Sabe por quê? Porque eles não falam nos púlpitos desses alçapões que o dízimo é do Senhor. Não é isso que eles falam? Então, querido, guarda o dinheiro. Guarda o dinheiro. Fica esperando Jesus vir. Fica esperando ele voltar. Aí você entrega o dinheiro na mão dele. Não, porque todas as pregações sobre a volta de Jesus, eles falam que a volta de Jesus é iminente. Eles falam que Jesus está voltando. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser daqui a 5 minutos. Não é assim que é a pregação? Então, se for daqui a uma semana, um mês, 2 meses, 6 meses, um ano, você que entrega aí R$ 100 por mês, vamos botar 140, que é o salário mínimo, 10%, né? Você entrega 10%, R$ 140. Então espera aí, que os maiores dizimistas são justamente os aposentados e as pessoas que trabalham, né, ganhando salário mínimo. O pastor ele não dizima, a família dele não dizima. Se dizimar é para eles mesmos. Aí imagina você um ano guardando o seu dinheirinho, 10% do seu salário, quanto não vai ter? Hein? Imagina a alegria de Jesus quando receber na mão dele os 10% de um ano de salário. Imagina a alegria dele, irmãos. Rapaz, aí vai ficar bom o negócio. Aí talvez você vai ser o primeiro a chegar no céu. Não, porque você foi fiel. Ô querido, em vez de você entregar ao pastor, guarda. Entrega diretamente a Jesus. Quem sabe ele vai te dar a coroa mais linda que tiver no céu. Faça isso. A melhor coisa que tem. Então, use o argumento do pastor e você pode fazer um contra-argumento. É isso, querido. Eu acho que a gente está descobrindo muita coisa na Bíblia, na visão do Evangelho Eterno. Então, o elo real que deveria existir hoje, que é a divulgação do Evangelho Eterno, quem barrou essa divulgação foi Constantino, ali no século IV, né? Quando foi instituído ali o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia, ao invés de divulgar o Evangelho Eterno, de divulgar o cristianismo. Mas o cristianismo tomou o lugar do Evangelho Eterno. O que era para ser divulgado e vivido hoje não é cristianismo, não é nenhum ismo. Era o Evangelho Eterno, deveria ser o Evangelho Eterno. Mas no Concílio de Nicéia, Apocalipse 14:6, foi escondido. Foi escondido. Foi barrado. Então a gente está descobrindo porque a gente estuda a Bíblia e vai descobrindo. Igual essa questão do dízimo. Já que esses pastores estão dizendo que Jesus está voltando e Jesus está prestes a voltar, se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar, eu pegaria o dízimo que é de Deus, porque ele diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vocês me roubam e ainda dizem que nós te roubamos? É no dízimo das ofertas. Tem aquela oferta lá semanal, cotidiana, que você vai lá e leva, coloca lá nos pés do pastor. Guarda também. Guarda também. Porque eu acho
que Jesus vai pegar tanto o seu dízimo como a sua oferta, vai apresentar a Deus, e Deus vai reservar um cantinho para você no céu muito bom, porque você acumulou dízimo e oferta. Você acumulou dízimo e oferta e entregou pessoalmente a Ele. Lembre do servo compassivo? Lembre do dono da vinha, em que os trabalhadores mataram não só o filho do dono da vinha, como mataram o dono da vinha também? Lembra dessas passagens na Bíblia? E você quer correr esse risco? Olha, não sei não, hein? Mas se o dízimo é de Deus e as ofertas, você tem que guardar para entregar pessoalmente a Ele. Porque o pastor não vai dar conta a Deus do seu dízimo e nem da sua oferta, não. E o pastor vai jogar a culpa em você. Você que acredita que dízimo é dinheiro e você tem que levar todo mês, toda semana para o pastor, rapaz, quando você falar ao pastor, ô pastor, cadê o dízimo que eu entreguei? Pastor, que dízimo? Ô pastor, cadê a oferta que eu entreguei? Que oferta? E Deus vai falar, afinal, quem está falando a verdade? É o pastor ou é o membro? O membro vai falar, não, eu entreguei na mão do pastor. O pastor falando, na minha mão não entregou, não. Se você acredita nisso, para de dar dinheiro ao pastor. Para! Segura! E entregue na mão do Criador pessoalmente, porque Ele está voltando. Então, querido, o que acontece? Jogue o feitiço contra o feiticeiro. Não entregue ao pastor aquilo que eles falam que é de Deus. Você acha que a volta de Jesus e o dízimo tem alguma relação? Tem sim. Para o sistema, tem tudo a ver. E você pode fazer isso. É só você ser inteligente. Aí você vai ver qual é a reação do pastor. Aí você vai descobrir, quando você fizer isso, você vai descobrir que tudo que o pastor te falava acerca do dízimo é mentira. Que dízimo nunca foi dinheiro, e dízimo em dinheiro que você entrega nunca foi de Deus. Era para ele sustentar os seus luxos. Porque ele vai dizer que você está errado, que você não pode guardar o dinheiro em casa e tem que entregar a ele. Sabe por quê? Porque nunca foi de Deus. Foi para sustentar o luxo, a arrogância e a prepotência do pastor. Tchau. Deus abençoe. Estamos juntos no Evangelho eterno. Amém? Glória a Deus.